Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para a reflexão do Evangelho de Jesus. E antes de iniciarmos a reflexão, vamos nos elevar sentindo todo o amparo, o fortalecimento e o acolhimento do nosso anjo guardião, esse irmão querido que nos acompanha, nos guia, nos fortalece. Sentimos o amparo de Maria de Nazaré, essa mãe querida, amorosa, que derrama sobre nós as suas bênçãos, nos acolhe com seu manto de luz e nos eleva até Jesus. E diante desse irmão agradecemos por todos os seus ensinamentos, por todos os seus exemplos de amor, mas principalmente por esse Evangelho bendito que nos guia. Pedimos a Jesus que nos eleve até o Pai Criador, para que diante desse Pai, de infinito amor e misericórdia, possamos agradecer por tudo que temos e somos, a oportunidade bendita desta encarnação, a família que formamos, a nossa saúde, o pão de cada dia. E glorificamos ao Pai através da prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a reflexão de hoje foi retirada do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 34, não basta ver. E logo viu e foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Essa passagem foi retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço para a elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com o Cristo,
Mas não basta simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Nesta passagem, nós temos o exemplo de Bartimeu. Bartimeu era um cego pedinte que vivia às margens da cidade de Jericó. Certa vez, quando Jesus está visitando a cidade, Bartimeu escuta aquele movimento e as pessoas falam: olha, Jesus está na cidade. E ele começa a gritar: Senhor, Senhor, filho de Davi, por favor, me ajude com sua misericórdia. E então Jesus, ouvindo o seu clamor, pede a um dos discípulos: peça a ele que venha até mim. E nesse momento, meus irmãos, Jesus está nos mostrando que não importa quais são os nossos problemas, os nossos temores, as nossas dúvidas, nós temos que movimentar, temos que nos movimentar, temos que caminhar em direção a Ele. Então, quando Bartimeu chega até Jesus, ele pergunta a Bartimeu: o que queres que eu faça? E Bartimeu fala: Senhor, que eu veja. E nessa reflexão, Emmanuel nos traz o exemplo do cego de Jericó e relaciona conosco. Porque muitas vezes, quando deixamos de caminhar, quando permitimos que haja ausência de luz em nossa vida, que ficamos com o nosso coração endurecido, entristecido, ele nos compara. É como se nós fôssemos cegos pedintes, porque pedimos muitas coisas a Deus e não conseguimos enxergar a divina providência a todos os momentos em nossa vida. E é essa reflexão que esse Evangelho nos traz no dia de hoje. É como se nós fôssemos pessoas que estivéssemos de frente a um rio e morrêssemos de sede de frente ao rio porque não enxergamos, não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus em nossa vida. E é por isso que nessa reflexão, Emmanuel nos chama a atenção. Não basta seguir ao Cristo, é preciso caminhar, é preciso subir a montanha em busca de Jesus, seguir os seus caminhos, que é o caminho do amor e da caridade. Então, que nós possamos nos lembrar disso junto aos nossos familiares, que se eles não perdoam, que sejamos nós a perdoar. Com os nossos vizinhos, se os nossos vizinhos não fazem muita coisa, que sejamos nós a fazer. Que sejamos nós a dar o exemplo, a buscar esse caminho de tranquilidade, de paz, de felicidade e de fé. Porque foi isso que Bartimeu teve, muita fé, porque ele ouviu falar que Jesus era o Messias, mas ele foi em busca dele, a sua fé, e assim seguiu, seguindo Jesus e glorificando a Deus todos os dias. Que nós possamos seguir o seu exemplo e nas nossas maiores dificuldades, que possamos nos lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através dele. E nesse momento, que nós possamos, unidos em muito amor,
em muita paz, em muita tranquilidade, fazer uma vibração pelo nosso planeta Terra, envolvendo todos os países que sofrem com guerras, catástrofes, com os flagelos da fome e da miséria. Vibramos paz entre os homens. Vibramos pelo nosso Brasil, envolvendo todos os brasileiros, mas principalmente aqueles que sofrem, envolvendo orfanatos, penitenciárias, asilos, envolvendo os nossos irmãos que moram nas ruas nesse período de tanto frio, sem carinho, sem um lar. Vibramos por todos os leitos de dor, envolvendo todos aqueles hospitalizados e seus familiares. Vibramos por todas as religiões que professem o Evangelho do Cristo. E nesse momento vibramos pelos nossos amigos e pelos nossos familiares, que cada um deles possa recebê-lo o lenitivo necessário na medida do seu merecimento e também da sua necessidade. E pedimos a Jesus que adentre o nosso lar, envolva o nosso lar em muita harmonia, muita paz e muito amor. E vibramos nesse momento por nós mesmos, necessitados que somos, Senhor, do Teu amparo, da Tua misericórdia e do Teu Evangelho bendito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.